Quero agradecer a cada um dos pastores que estão aqui, aos jovens a qual me acompanham, o meu líder, Diácono Osmar, a minha líder, Diaconisa Gilca. Gostaria que todos abrissem a Bíblia comigo no Evangelho segundo Mateus, no seu capítulo 24. Evangelho segundo Mateus, capítulo 24. Vamos começar do versículo 3 em diante, amém? Amém. A Bíblia diz assim, no versículo 3: Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e perguntaram: Diz-nos, o que ocorrerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda no final dos tempos? Então Jesus revelou: Cuidado para que ninguém vos engane, pois muitos que virão em meu nome, proclamando: Eu sou de Cristo, mas essas pessoas não são de Cristo. E vós ouvireis de guerras, rumores de guerras, todavia não vos assusteis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não é o fim. Portanto, nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas as primeiras dores do parto. Então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte. Serão odiados por todas as nações por serem meus servidores. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Versículo 11: Então numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Versículo 12: E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas esfriará. Pode tomar seu assento, meu lindo Deus. Todas as vezes que a gente olha para a Bíblia, se depara com um versículo, com um texto, com uma história, uma parábola, seja ela. Se a gente olhar do começo de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia se revela por intermédio de trechos que cabem à nossa vida no dia de hoje. E em certo ponto, Jesus estava no monte orando, e quando ele desce, os discípulos chegam a ele e falam assim: Jesus, a gente já sabe que o Senhor é o Messias, a gente sabe que o Senhor vai para a cruz, a gente já sabe que o Senhor vai operar maravilhas até lá, a gente também sabe que o Senhor vai subir. Mas a nossa pergunta hoje, Jesus, é: quando que a gente vai saber que o Senhor vai voltar? Quando que a gente vai saber que está perto a sua vinda? E Jesus começa o versículo 3 até o 11 dando sinais do que iria acontecer até chegar a vinda de Jesus, até ele voltar para levar o seu povo. E quando Jesus começa a falar, ele apresenta tais coisas. Fala: olha, vai surgir muitas pessoas falando em meu nome, mas não são de Jesus. Usarão o nome de Jesus, mas não são de Jesus. Vocês também vão ouvir guerras e rumores de guerras, fome e peste, mas isso não é o fim. Nação e nações irão se levantar contra si mesmo, mas isso também não é o fim. E ainda digo mais: vocês serão caçados por pregarem em meu nome. Todo aquele que levantar sua mão e falar: eu sou de Jesus, eu acredito em Jesus, vai ser caçado pelas nações. Mas isso ainda não é o fim. Quando Jesus alerta no versículo 11 acerca dos falsos profetas, aqueles que iam manusear a palavra de Deus e encaminhar o povo para o caminho do inferno, Jesus no versículo 12 rasga algo que acontece todos os dias dentro da igreja, com o povo da igreja e também com o povo do mundo. O que Jesus fala no versículo 12?
Jesus, olhando para os discípulos, fala assim: e por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria irá esfriar. Eu acredito que tudo isso que Jesus falou, o mais crucial é o amor que ia se esfriar. Mas, pregador, você está deixando de lado as guerras, rumores de guerras, fome, peste? Não. Isso daí acontece desde que Jesus estava na terra. Alguém olhava para Jesus e não aceitava o que ele falava e falava: não, isso daí é mentiroso. A gente tem que acabar com Jesus, dar um fim na vida dele. Era reino contra reino, nação contra nação, tinha fome, tinha peste, isso sim é verdade. Só que um sinal que não se manifestava com tal clareza era o amor que iria se esfriar. Isso começa a acontecer depois que Jesus sobe aos céus, envia o Espírito Santo. Só que existe no nosso meio pessoas que estão igual Tomé. Eu só acredito se ver, eu só acredito se eu toco, eu só acredito se ele relar em mim, se ele fazer comigo, aí sim eu acredito. E aí é onde começa a esfriar o amor de muitos. Então o alerta de Jesus começa com guerras, rumores de guerras, tudo que passou, tudo que vem acontecendo, mas ele chega no ponto onde ele fala do amor. E eu gosto de pensar nisso, porque o evangelho que é manuseado sem o amor não é evangelho. É qualquer coisa menos o evangelho. E qual que é esse amor? É um amor de aceitação? Não. O amor de Deus é o de transformação. Como assim? Me explica. Quem está lá fora entra por dentro da igreja em pecado, sim, mas quem muda ele para ele sair do pecado e viver o amor de Deus é Jesus. Não sou eu, não é o pastor, não é nenhum dos membros. Quem convence ele do pecado é o Espírito Santo. O amor é a igreja, que se diz igreja, a aceitar quem vem lá de fora, ferido, machucado, em pecado, eu não sei, e ajudar a tratá-lo, não matá-lo. Quando Jesus começa a gritar acerca do amor, no versículo 12, ele está abrindo um leque tremendo para nossas vidas, a ponto de eu parar e ler em Efésios capítulo 5, que fala que esposo tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Mas lá vai a pergunta que primeiro foi feita a mim pelo Espírito Santo: será que eu, como igreja, estou amando a Deus como Jesus nos amou? Será que eu que grito, sou igreja, sou usado, Deus me usa, estou amando Ele da mesma forma que Ele me amou? Não, porque é muito fácil. Eu pego o microfone e eu consigo pregar. Eu pego o microfone e eu consigo cantar. Colocar roupa e ir para o culto, isso também é fácil. Mas o problema chega na hora de apresentar o amor, de aplicar o amor. O que é o amor? É você abraçar quem estava no pecado, abraçar quem está errado. Não, mas igreja é lugar de santo, é mentira isso. Quem prega isso é mentira. Igreja é lugar de quem precisa de Jesus, quem está no pecado, quem está deficiente espiritualmente. Aí eu começo a pensar, Jesus fala, o amor vai se esfriar. O que acontece no meio da igreja hoje? Alguém levanta a mão e fala assim: eu estou morto espiritualmente, eu estou me esfriando espiritualmente. Então, se o amor está esfriando, se o que você está fazendo dentro da igreja é ficar frio, congelar a presença de Deus, eu começo a entender que a palavra, o Evangelho, Jesus em palavras, é o próprio fogo que não deixa o amor se esfriar. Então, se a gente parar para pensar, somos igual uma fogueira. Se tem lenha, tem fogo. Se não tem, acabou. O amor começa a esfriar quando acaba a lenha, quando acaba a prática do amor. Quando vai acabando a prática do amor, ele começa a se esfriar. E fica a única coisa que pode sustentar o fogo do amor para ele não se esfriar: é a palavra. É cumprir o que Jesus nos ensinou. Jesus não ensinou que você tem que estar bonito na presença. Isso não é mandamento. Jesus não ensinou que você tem que colocar um disfarce de crente para provar que está perfeito na presença. Isso Jesus não ensinou. Agora eu vou abrir algo aqui, talvez pareça uma heresia, mas não é.
Jesus não pregou religião. Jesus não pregou religião. Ele não mandou ninguém pregar religião e nem praticar religião. Pregador, mas como assim? Jesus falou: ama a Deus acima de todas as coisas e ama o teu próximo como que eu amei a ti. Ou como você ama a si mesmo. Esse é o primeiro princípio de Jesus. Mas pelo que a gente escuta hoje em mensagens, seja onde for, a gente tem que estar tão bonito na presença de Deus, senão a gente não é considerado cristão. Glória a Deus, aleluia. Ah, mas se o irmão vem de terno, vem com uma camiseta qualquer, está em pecado. Se o pastor não dá oportunidade para fulano, tenho certeza que está amarrado no pecado. O que a religião tem feito conosco? O que a religião tem feito com um amor genuíno de Deus? Não, quanto mais religião, mais o amor se esfria, não tem como. O versículo que foi lido aqui hoje, João capítulo 4. O Pai procura verdadeiros adoradores. Não é quem coloca a capa de religião do lado de dentro, bate no peito falando que é religioso e fala que louva a Deus, que adora a Deus. É mentira. Jesus procura verdadeiro. Então verdadeiro é quem está quebrado, mas ainda declara para o céu: Deus, eu errei, eu pequei, mas eu te amo. Não, Jesus está procurando aquele que caiu no pecado, mas se arrependeu. Não, Jesus está procurando quem? Está entrando em providência daquele que se arrepende. Jesus quer trabalhar com quem se arrepende. Não, pregador, mas para de falar isso. Você está falando muito além do que a gente possa imaginar. Isso daí que você está falando é mentira. Chefe de sinagoga, homens da lei, chegaram até Jesus. O próprio Nicodemos era o homem que tinha uma capacidade tremenda. Chega até Jesus e começa a questionar ele. Jesus, aleluia, com simplicidade fala: é necessário nascer de novo. Aí Nicodemos fala: mas peraí, como que eu nasço de novo? Eu não consigo voltar do ventre da minha mãe? Aleluia. Era Jesus falando mais ou menos assim: o nascer de novo é nascer no Espírito. Ou seja, eu pego quem está errado e trago ele, nasce de novo no Espírito. Eu não estou falando do perfeito que saiu desde o ventre e está batendo mão no peito para falar que tem o amor de Deus. Não. É o errado. Deus tem consertado os errados. Aleluia. Igreja é o quê? Igreja é um hospital. Agora deixa eu te perguntar: quem é curado fica no hospital? Se eu estou curado, eu não fico no hospital. O hospital é o lugar de quem caiu, de quem está doente, de quem precisa de Jesus. A pessoa entra aqui quebrada, morta espiritualmente, com uma frieza tão grande no seu coração, e a gente aplica Jesus na veia, e ela é renovada pelo Espírito Santo. E quando Jesus olha no versículo 12 e fala que pela multiplicação da iniquidade, da maldade, que maldade que é essa? Versículo antes: muitos em nosso meio irão escandalizar o Evangelho, serão motivo de escândalo. Não, pregador, que eu vi na internet aí que tem um pastor, pelo amor de Deus, tem um vídeo dele rodando aí que está no maior escândalo. Jesus falou que ia acontecer. Ah, mas fulana lá canta a Deus, mas tem vídeo dela em pecado. Jesus falou que ia acontecer. E tem como a gente impedir isso? Não. Isso não. Mas e o amor esfriar? Tem como a gente impedir? Impedir a gente não impede. Tem gente que o amor vai esfriar, não tem como. Mas ainda a gente tem chance de programar o Evangelho, falar de Jesus, falar que Ele salva, que Ele cura, que Ele entra com providência, e ainda resgatar pessoas que estão indo para o inferno por causa da frieza espiritual que há no meio do povo de Deus. E a gente começa: é porque prega que tem o fogo de Deus, é mentira. É porque canta porque tem o fogo de Deus, é mentira. É porque está na igreja que tem o fogo de Deus, é mentira. É porque tem título eclesiástico que tem o fogo de Deus, é mentira. A Bíblia também diz, versículo antes, Jesus fala de falsos profetas. Versículo 24, ele fala dos falsos profetas e enganar até mesmo os escolhidos. O que começa a acontecer? Eu engano o povo de Deus com uma mentira, falo que é evangelho, o povo coloca para dentro. Só que quando o povo coloca para dentro, sai morto da igreja, sai morrendo da igreja.
E a frieza toma conta. Só que quando eu olho para a essência do Evangelho, quando eu olho para a chama do Evangelho, que chama que é? Secular? Não. É falar em línguas? Também não. A chama do Evangelho é a palavra. A chama do Evangelho ainda é a palavra. Porque a palavra é a única que tira o homem do pecado, convence ele do erro e apresenta ele a Jesus. Glória a Deus, aleluia. O falar em línguas não convence a ninguém a sair do pecado, irmão, pelo amor de Deus. O pular não leva ninguém ao arrependimento, não leva. O meu terno e a gravata, a Bíblia que eu carrego debaixo do braço, fechada, não traz ninguém para Jesus. Então a prioridade é que quando é exposto à frieza espiritual, à morte espiritual, o amor que se esfria, há necessidade da gente ainda carregar a chama do Evangelho, o fogo de Deus, sim. Pregador, mas a palavra é só letras. Não, a palavra é fogo. Porque João Batista disse: eu batizo todo mundo que entra aqui com água, mas aquele que vem vos batizará com o Espírito e fogo. Não, pregador, repita isso para mim entender. Talvez você tenha o Espírito Santo, amém, glória a Deus, foi arrependido, mas ainda falta algo. O que? A palavra, que é o fogo. O próprio Jesus vindo descendo para ser batizado, ele era a palavra, fogo vivo que estava descendo. Então era alguém falando. João Batista olhava para o povo e falava: olha, eu jogo vocês dentro de água, eu jogo para vocês dentro de água, eu mato vocês dentro da água, mas o único que é responsável por levantar vocês é aquele ali. Ele vem descendo com o Espírito e ele desce com fogo. O fogo que convence é o fogo da palavra que sai lá em João. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou seja, tudo em nossa vida gira em torno da palavra, gira em torno de Jesus, que é a palavra descritiva na nossa vida. Porque a Bíblia é a descrição completa de quem é Jesus, de como ser salvo, de como ter uma vida com Deus e do que está preparado a cada um de nós. Aleluia. Versículo 13. Aquele, porém, quem continuar firme até o final, será salvo. Aleluia. Olha o 14. E esse evangelho do reino, palavra, fogo, será pregado a todo mundo, e como testemunha de todas as nações. Depois que o fogo se esparramar completamente pela terra, todo mundo saber quem é Jesus, tiver a oportunidade de se arrepender, sabe o que acontece depois da firma? Aí sim chegará o fim. Então, pregador, então tem tempo definido para Jesus voltar? Não tem. Mas isso aqui é o ponto. Que quando o Evangelho de Deus for pregado para todo mundo, aí virá o fim. Aí Jesus vem. Você pode ver hoje que pela rede social um monte de gente ouve de Jesus. Você para em qualquer canto e fala assim: você quer ouvir de Jesus? A pessoa fala: eu já ouvi de Jesus. Então, pregador, o que está faltando? Se Jesus está sendo falado ao povo, o que está faltando? Amor. Mas a palavra não é amor. Aleluia, Deus. Mas coloca mais amor nessa palavra. Aleluia. Talvez eu possa não cometer um pecado de adultério, mas a Bíblia fala que eu erro todo dia. E se eu falar que eu não tenho pecado, eu estou mentindo. O pai da mentira é Satanás. Ou seja, estou servindo a Satanás com as mentiras. Então eu daqui, você daí, eu tenho que entender que eu sou igual a você no nível de pecado. No nível do pecado que se faz presente em nossa vida, todo mundo aqui é igual, pelo amor de Deus. Como também eu grito isso na salvação. Todo mundo aqui essa noite tem chance da salvação. Tem chance de agarrar a salvação. Glória a Deus. Glória. Porque a gente tem chance sim de abraçar o pecado. A gente tem chance sim de deixar o amor esfriar. Só que em contrapartida disso, a gente tem chance de manter essa chama acesa até o fim dos tempos.
Aleluia. Porque o versículo 13 diz que aquele que continuar firme até o final será salvo. E é difícil ficar firme. Talvez seja difícil para um pai de família ficar firme na presença de Deus por causa do trabalho, daquilo que ele tem que enfrentar no dia a dia. Para uma mãe, talvez cuidar dos filhos, cuidar da casa, talvez não deixe ela se manter firme. Talvez para os filhos, jovens, talvez o mundo lá fora tenha sensualizado muito, atraído a nossa atenção. Mas uma coisa eu digo: aquele que lutar para manter o fogo aceso vai ser salvo. Tem parcela de salvação envolvida. Eu quero falar algo aqui que eu vou falar rasgado. Segura. Você não vai desviar. Você pode até dar a volta no mundo. Você vai lá, se alimenta no mundo. Mas quem for marcado pela promessa, quem for marcado pelo sangue, pode desviar. Vai lá fora e dá a volta, mas vai voltar para aqui dentro. Vai voltar para o caminho de Jesus. Porque quem desvia depois da presença de Jesus não consegue compactuar com o mundo. Por quê? Porque a palavra já desceu do céu como fogo. O Espírito Santo já desceu, já tomou essa pessoa. Pregador, mas eu desviei porque falaram mal de mim. Pode ir lá fora, um dia tu volta. Porque Jesus não deixa ninguém ir para o inferno. Pregador, Jesus não insiste. Ele não insiste mesmo. Mas quem conhece a palavra não se desvia dela por qualquer coisa. Pregador, eu já desviei. Pregador, eu quero sair da igreja. Talvez você não conheceu o fogo de Deus ainda. Talvez você não conheceu o fogo que não deixa o amor esfriar ainda. Pregador, que amor é esse? Pregador, que amor é esse? É o amor que pega aquele que entra errado, aquele que se desviou. Era pastor, era diácono, era evangelista, desviou, não tem problema, traz ele para dentro. A gente vai cuidar dele, ele vai ser sustentado na presença. Porque o amor de Deus não mata ninguém, o amor não lança ninguém para o inferno, o amor não arranca a alma de ninguém, o amor ainda salva, o amor ainda é o caminho, a verdade e a vida que te coloca dentro do céu. Aleluia. Pregador, eu quero entrar no céu. O meu maior desejo aqui na terra, eu estou dentro da igreja sim, mas o meu maior desejo é entrar no céu. Esse é o nosso maior desejo. Se não é, ele tem que se tornar. Se ele é, a gente tem que manter até o fim. Pregador, mas está difícil ser crente. Lê no começo, Jesus fala: quem abrir a boca para falar que ama a Deus, que tem o fogo de Deus aceso em sua vida, vai ser xingado, vai ser humilhado, vai ser chicoteado. Eu lembro de discípulos pregando a palavra de Deus. Pedro foi chicoteado, ele levantou, tirou poeira e saiu alegre. Por quê? Porque padecido digno pelo amor de Deus. Não, pregador, mas eu sou o crente intocado. Eu não posso passar nada que eu não aguento, eu vou desfiar. Então você não se converteu ainda. Você quer entrar no céu? Quero entrar no céu. Se converte e suporta. Glória a Deus. Não, pregador, eu não quero suportar nada. Então não se converte. Fica preenchendo o banco dentro da igreja. Fica ocupando lugar dentro da igreja. Pregador, mas por que tu está falando isso? É a palavra, eu não posso voltar atrás. Quem não quer nada com Jesus, quem não quer se converter a Jesus, quem não quer deixar o amor ferver no coração, não tem outro caminho a não ser o inferno. Agora, quem suporta a luta, dia de prova, dia de provação, pelo amor de Deus, é tanta conta atrasada, pregador, que eu já não sei para onde mais eu vou. É um problema no serviço, problema em casa, chego na igreja, problema com o irmão. Mas eu ainda quero o céu. Glória. Eu ainda quero encontrar Jesus. Porque quando o falso evangelho é pronunciado, talvez a gente goste do jeito que eu falava. Pelo amor de Deus. Aleluia a Deus. Você não precisa ser transformado. Você vai para o céu desse jeito. Mentira. Todo mundo que teve encontro com Deus na Bíblia foi transformado. O próprio Jesus, que veio perfeito, ele veio perfeito. Ele mostrou que tinha que ser batizado. Quando ele estava na cruz e ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se afastaste de mim? É porque todo o pecado estava sobre Jesus, ele se tornou impuro, virou um homem puro. Mas depois que ele ressuscita no terceiro dia, ele prova: eu fui transformado. Ontem, à tarde, fazendo 3 dias atrás, eu era um pecador.
cheio de pecado. Depois de 3 dias, eu ressuscitei e fui lavado pelo meu próprio sangue. Olha que interessante se a gente para entender. Aleluia. Então, pregador, qual é o segredo do amor não esfriar? Existem 4 perguntas que a gente tem que se fazer a nós mesmos. E a primeira delas é: o que é o verdadeiro amor? O verdadeiro amor é não julgar e lançar ninguém no inferno. O verdadeiro amor é abraçar aquele que está errado e colocar ele na presença de Deus. Glória a Deus. E qual que é o perigo? A segunda pergunta: o perigo do amor se esfriar é que se o amor se esfria muito, chega um ponto que não pega mais fogo. Chega um ponto que não tem mais jeito. Aleluia. Chega um ponto que é decisivo, aí se desvia, vai para o inferno, não tem como. Então o perigo de se esfriar dentro da igreja, se esfriar na presença de Deus, é que uma hora você perde o temor a Ele. E se a gente perde o temor a Ele, aí fica difícil, irmão. Glória. Você está pregando que a gente tem que ter medo de Deus porque Ele é poderoso. Não. Ele olhou para Moisés e falou: eu sou teu amigo agora, Moisés. Ele olhou para Jesus e falou: você é meu filho, Jesus. Então a gente não tem que ter medo de Deus, mas a gente tem que ter temor. Olhar para o pecado e falar: eu não pratico isso porque não agrada ao meu Deus. Eu não faço aquilo porque não agrada ao meu Deus. Eu não compactuo com essa forma de pensamento porque isso vai contra a palavra do meu Deus. Pregador, isso daí é religião. Não. O cristão verdadeiro sabe os limites que ele tem que tomar na sua vida. O cristão verdadeiro, ele abre a Bíblia e fala assim: olha, eu li na Bíblia acerca de roupa, eu li na Bíblia acerca de adultério, eu li na Bíblia acerca disso e daquilo. Eu, pelo entendimento da Bíblia, não vou fazer. Então a gente precisa tomar cuidado com a frieza do amor, para não se desviar, para não perder o temor a Deus. E aqui entra mais uma pergunta. Muita religião mata o amor. Pregador, cuidado com o que tu vai falar, porque a Bíblia é religião. Não, a Bíblia é palavra. Fora de religião. Jesus olhou na cara de Pedro e falou assim: Pedro, não na rocha, não no terreno, mas em você eu faço a minha igreja. Você vai carregar a minha presença. Antigamente era um templo, hoje em dia em cada um. Pregador, mas a minha religião diz que se eu não for para dentro do templo, eu não vou ser salvo, eu tenho que estar lá todos os dias. É mentira. Você tem que carregar Jesus dentro da tua alma, dentro do teu coração. Você tem que ser igreja assim, não no meio do povo da igreja, mas você tem que ser igreja sozinho, entre você e Deus, bater no peito e falar: eu sou igreja. Assim que funciona o Evangelho. Glória a Deus. Aleluia. Agora a gente entra para mais uma pergunta: a importância do amor pelo fogo. E que amor é esse que é sustentado pelo fogo? Que fogo é esse que a gente está falando essa noite? Ele é muito lindo e a gente costuma chamar ele de presença de Deus. A presença de Deus é fogo? A presença de Deus é fogo. Porque na ausência da luz se cria trevas. Então, na ausência de fogo, tudo que estava pegando fogo se esfria. O fogo aqui nesse texto, o fogo dentro da Bíblia, o fogo que Jesus abriu a boca para pregar, era a presença. Não existe outro fogo que nos mantém firme na presença de Deus, a não ser a presença que é o fogo. A própria presença de Deus, que é o fogo. Agora a última pergunta. Pregador, talvez eu tropecei no amor de Deus. Talvez eu tenha esfriado espiritualmente. Eu não consigo mais orar. Eu não consigo mais jejuar. Eu não consigo mais ouvir louvor. Quero desviar. Eu estou com uma vontade de ouvir uma música do mundo. Aí no meu Instagram eu já comecei a seguir um monte de gente do mundo lá porque eu gosto. A última pergunta é, e ela é incisiva: você quer ir no fogo de Deus? Quer a presença de Deus aí? Porque Jesus, quando vê alguém que precisa da presença, que quer a presença, ele não vira as costas e vai embora, não. Ele pega a presença. Glória a Deus. Como que a presença veio? Arrependimento.
Pregador, eu não consigo abrir a Bíblia, mas eu me arrependo. Jesus te enche. Pregador, eu já não quero mais ouvir louvor, quero ouvir música do mundo, mas eu me arrependo e quero a presença. Jesus te entrega a presença. Pregador, talvez eu tropecei no pecado a semana inteira, cheguei aqui no culto hoje, estou destruída, estou acabada, acabaram com a minha vida, mas pelo fogo da palavra eu me arrependo. Sabe o que Jesus faz? Ele te preenche. Aleluia. Porque a prioridade de Jesus não é o grito, não é o que você abre a boca para falar. Ele quer saber o verdadeiro adorador que existe dentro de você. Glória a Deus. Aleluia. Ele quer entender o verdadeiro adorador que você grita ser. Pregador, eu não tenho voz, então louve a Deus, clame a Ele com choro. Pregador, já não existe mais lágrimas em minha vida, então adore Ele no pensamento. Mas procure algo que não deixe o fogo se apagar. Porque através dessa chama, que ela vai voltar a incendiar no teu coração, que você vai acender um monte de graveto aí fora. E esses gravetos aí fora, um dia vai colocar dentro da igreja, vai levantar a mão e falar: eu já fui graveto, hoje eu quero ser fogueira de Deus. Alguém me tomou com o fogo de Deus lá fora, falou de Jesus lá fora. Hoje eu quero participar desse corpo maravilhoso e eu quero subir para o céu junto com esse povo. Então a prioridade é: vamos lutar para não deixar o fogo se apagar. Vamos lutar para não deixar o fogo vir na cinza. Vamos lutar para não deixar a frieza espiritual ser maior do que o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque a frieza espiritual nunca vai ser maior do que o Espírito Santo. Por quê? Porque aonde o Espírito Santo desce, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ele desceu tremendamente, que aí não tinha ninguém que olhava um pro outro e falava: eu estou morto. Não, era todo mundo falando: eu estou alegre na presença de Deus, eu estou todo cheio de Deus. Ou seja, a frieza espiritual começa com uma pessoa, vai até a outra, começa a lastrar de um em um e começa a devorar. Só que quando o Espírito Santo quer agir, quando o fogo pela palavra desce, é um fogo que cobre completamente tudo. Pregador, me mostra na Bíblia. Eu te mostro na Bíblia. Teve um profeta que enfrentou 420 profetas, que quando ele reparou o altar, ele arrumou o altar. O que ele fez? Ele arrumou pedra por pedra, olhou para o céu e falou assim: eu estou arrumando, Deus. Deus, eu estou pedindo a tua presença, eu estou consertando, Deus. Pegou o bezerro, partiu em pedaços, dividiu, colocou sobre o altar. E quando ele colocou sobre o altar, ele não falou: eu sou profeta. Ele não falou: eu uso o dom de pregar, não. Ele não falou: eu sei cantar também, não. Aleluia, Deus. Não. Sabe o que o profeta fez? Olhou para o céu e: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E o final da frase dessa oração, ele falou assim: prova para esse povo que o Senhor ainda é Deus nessa nação. Aleluia. Glória a Deus. A honra não é minha, Deus, não é do profeta, é do Senhor. Desce com fogo. E o fogo desceu em todo o altar. Daí o mistério. A frieza dos outros profetas era com um monte, era 420. Ficaram rodando com uma frieza tão grande. Aí foi só o homem de Deus olhar no céu e falar: desce fogo no céu. Que ele desceu e tomou todo o altar. Não tomou só o bezerro que estava lá em cima. Ele tomou a pedra, o lugar onde estava a vala, com água, ele tomou pelo fogo. Ou seja, a nossa prioridade sempre vai ser gritar pelo fogo, pedir pelo fogo, clamar pelo fogo, gritar pela palavra que é o próprio fogo. Falar: Jesus, eu não consigo, mas Jesus me enche com o fogo, me renova com o fogo. E que fogo é esse? É o fogo do arrependimento, que nos lança na presença de Jesus, que nos coloca no pé de Jesus. Ele tem que ser gerado. E é gerado como? A palavra foi pregada, Jesus foi apresentado, agora a missão está na tua mão, que é fogo.
Quer ser renovado? Quer o fogo da palavra? Quer continuar mais um pouco? Quer reviver dessa morte espiritual? Aleluia. Se for preciso essa noite, a gente levanta a nossa mão e faz igual Ezequiel 37. A gente vai profetizar, o fogo vai vir. Porque a gente depende do fogo para viver. Depende da graça para suportar. Depende da presença de Deus para poder avançar. Pregador, do que adianta você abrir a sua boca e pedir? Eu sei que se eu pedir, eu sou cheio. Se você pedir, você vai ser cheio. Aleluia, Deus. É cada um pedindo para o seu fogo. É cada um pedindo para Deus fazer de novo. Encher de novo. Derrama o fogo. Enche com fogo. Jesus, que o meu osso seja tomado de fogo, que minha carne seja tomada de fogo. Porque quando o fogo entra na situação, a carne é queimada. Que carne que é essa? A pecaminosa do pecado, que te leva ao pecado. Quando há fogo, a carne é queimada. E quando a carne é queimada, já não tem mais jeito. Se ela é queimada, não dá para comer, não dá para se aproveitar. Ou seja, o Espírito, movido pelo fogo, tem que habitar em nós. Para quê? Para queimar essa carne aqui que é o pecado. Para queimar essa carne aqui, esse DNA tão fraco que qualquer coisinha de pecado se alimenta. Não aguenta ver um pecado que quer se alimentar. Jesus falou que pelo olho a gente vê, deseja, cobiça no coração e já é pecado. Aleluia. Então o perigo está da morte espiritual, da frieza espiritual, do amor que está acabando, do amor que está esfriando é nessa carne. Ou seja, o convite é essa noite. Taca fogo na carne. Taca fogo nessa carne. Mas pregador, o fogo queima, é para queimar mesmo. Aleluia. O fogo dói, eu não vou suportar mais nada. Vai suportar sim. Glória a Deus. Porque a função do fogo não é aliviar a dor, é gerar mais dor. Por quê? Porque pela dor a gente entende que quando o fogo entra, ele não deixa nada do jeito que está. Ou seja, se estava bem, estava tudo bem. Estou morto espiritualmente, você não está sentindo nada. Mas quando o fogo entra, ele gera dor. E que dor que é essa? Opa, é arrependimento. É onde eu preciso de Deus. É onde eu clamo a Deus. É onde eu abro o meu coração para Deus e falo: Deus, faça o Glória a Deus. faça o meu querido. Então essa noite é fogo de Deus por intermédio da palavra. Fogo de Deus por intermédio do Espírito Santo que há em você. Fogo de Deus que desce do céu sim, mas o Espírito Santo que é recipiente dentro de você. Glória a Deus. Eu te convido a colocar sobre os seus pés em nome de Jesus. Glória a Deus. Ô, glória. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, a intenção desse culto é o fogo que tem que ser gerado nesse momento. Aleluia. E o único que consegue colocar fogo é Deus. O único que derrama fogo é Deus. Que a gente possa pedir a Ele fogo santo. Aleluia, Jesus. Que o nosso amor não torne a se esfriar novamente, mas que a gente seja tão cheio de fogo que quando o pecado gritar, você vai morrer, você vai cair, ou Satanás apontar o dedo e falar, você já perdeu, você vai olhar para ele e falar, eu tenho fogo do céu, o fogo da palavra, que não deixa o meu amor se esfriar, que não deixa o meu amor perecer, que não deixa o meu amor para aquele que me amou primeiro ir embora. O meu fogo, que é gerado pelo céu, foi encontrado na cruz do Calvário, ao sangue de Jesus que foi jorrado naquela cruz, escorrido naquela cruz, o fogo desceu a partir dali. Feche seus olhos em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, Pai de graça, de poder e misericórdia, Pai que se faz presente em nosso meio, dono do fogo, da glória, da presença. Pai, a tua palavra foi pregada, meu Pai, e entendemos a necessidade, meu Pai, de não deixar o amor se esfriar, porque se o amor se esfria, a gente vai para o inferno. Porque se o seu amor acaba, Jesus, a gente perece. Jesus, coloca em nosso coração fogo da tua palavra para que o nosso amor seja fluente, fogo da tua palavra para que o nosso amor seja verdadeiro, para que quando a gente vê alguém pecado a gente abrace Jesus, para que quando a gente vê alguém que precisa de Jesus a gente abra a nossa boca e grite, Jesus cura, Jesus é o dono do fogo.
vida. Esse é o único fogo que eu conheço que desce do céu. O fogo do arrependimento. O fogo que gera algo novo em nossas vidas. Jesus te ama. Jesus te ama. Ah, pregador, agora você vai falar isso. Não, Jesus te ama.